Fala pessoal, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certo? Galera, a gente ficou um tempinho sem trazer vídeo pra vocês, né? Correria do dia a dia, mas hoje finalmente chegamos com mais um vídeo, mais um projeto. Hoje vai ser um projeto de migração, então esse é o primeiro vídeo de uma sequência de vídeos que vão vir. E que projeto de migração vai ser esse? Esse aqui é a arquitetura do nosso primeiro projeto, do primeiro vídeo do canal. Qual é a ideia? A gente modernizar essa arquitetura, a gente fazer uma migração para ferramentas mais modernas. É, beleza? Hoje qual é o plano? A gente vai olhar para essa arquitetura, a gente vai pensar na arquitetura moderna. E nos próximos vídeos a gente vai ir montando e migrando esses códigos. A ideia aqui é simular um projeto de migração. Óbvio que no mundo corporativo os projetos de migração são bem maiores, mas isso aqui é uma tentativa da gente chegar perto disso. Obviamente com os recursos que a gente tem disponível, né, guys? A gente não pode, por exemplo, gastar muito que a gente não tem patrocínio, é nosso dinheiro. Então, a gente não poderia criar todo um ambiente ali na nuvem, que senão a gente teria que pagar do nosso bolso, do nosso cartão de crédito. A gente não tem, por exemplo, o crédito de MVP para a gente fazer, né? Então a gente faz aquilo que a gente pode com o que a gente tem, mas se a gente faz o melhor, tá? Então a ideia, basicamente, gente, a gente vai olhar para cá hoje, vai novamente pegar as regras de negócio que a gente tem aqui, a gente não vai mudar regra de negócio, simulando, por exemplo, um ambiente corporativo, uma migração lift shift, pega do jeito que está e joga do jeito que está, ok? Não é uma migração tipo um cloud optimize, que é você fazer uma migração pensando em algumas melhorias voltadas para cloud. Por exemplo, você tem um site dentro de uma VM, em um Windows Server, usando um IS. Quando você faz uma migração tipo Cloud Optimize, você já vai pensar o quê? Putz, já vou passar para um serviço PaaS. É uma aplicação front-end, vou passar para um web app. Por exemplo, vou passar para um service app do tipo web app. Um exemplo aqui, ou sei lá, você tem um back-end em cima de uma VM, você tem uma VM que está atuando como servidor de aplicação, você quer fazer uma migração já pensando em melhoria, o que você pode fazer? Putz, está ali numa VM, um servidor de aplicação, como design pattern, o que a Microsoft me sugere? Pô, eu posso passar ali para um container. Se eu conseguir containerizar essa minha aplicação, eu passo ali para o container, uma instância de container, eu passo para um Kubernetes. Se eu quiser escalabilidade, não quiser tanto controle assim, eu poderia passar, por exemplo, para um serviço PaaS do tipo Serviceless, que é o Azure Function, que é, uma, é um PaaS tipo Event Drive, né, que é baseado em gatilhos. Eu poderia passar também para um Web App for Container, que é um tipo Service App, só que ele é containerizado. Exemplos aqui, tá? Nesse caso ainda, uma aplicação back-end que não é baseada em microserviço, não é baseada em gatilho, a gente poderia passar para um Web App for Container, tá? Ou talvez até para um Azure Function mesmo, tá? Pensando que o Azure Function ele casa muito bem com microserviços e ele casa muito bem com aplicação baseada em gatilho, a gente poderia até passar esse back-end ali por esse Agent Function. O que seria o ponto de decisão? Eu tenho que ficar com ele 24/7 ligado? Ou eu posso ligar somente por demanda, por fila, por requisição, por necessidade? Se 24/7 ligado, tem que subir em um Web App for Container. Enfim, abstraímos um pouco, explicamos um pouco de cloud, mas voltando. O que a gente vai ter que migrar aqui, gente? Eu quero tirar o Airflow. Por quê? O Airflow é uma ferramenta de orquestração, tá? Que a gente estava utilizando. Qual o lado ruim dela? A gente estava usando ela no on-premises, então eu teria que montar o meu container para conseguir subir essa ferramenta na Poeta 8080 que a gente utilizou e ela orquestraria os jobs, né? Criaria as DAGs e orquestraria a pipeline. Problema, se eu desligar o meu computador eu não vou rodar a minha pipe. Então a gente tem uma falha no sentido de utilização dessa ferramenta. A gente estava utilizando o on-premises, então eu quero mudar isso aqui. Que a gente quer? Que a gente quer por aqui? Pô, vamos pensar. A gente quer colocar um Databricks. Lembra que agora a Databricks ela lançou o Free
Edition. Que é isso aqui, galera. Vou mostrar aqui para vocês. Edition. Você tem a edição free da Databricks agora. Olha que legal. Obviamente, a gente tem algumas limitações no sentido de cluster, né? Eu não vou poder provisionar um cluster que eu quero, porque aqui na Databricks edição free é um cluster gratuito, tá? Então é um serviceless, que ele já vai te dar esse cluster ali, abstraindo toda a responsabilidade de infraestrutura. Então você vai já usar um cluster que eles estão te dando, então você tem uma limitação computacional. Mas para esse nosso. Opa, perdão, esse aqui foi do último projeto. Mas pensando no nosso projeto, é uma ETL simples que a gente estava fazendo. Então a gente não vai ter problema no que tange a performance de precisar de mais recurso computacional ou de mais works. Então, nesse sentido, faz muito sentido a gente pensar em utilizar uma edição free, ou seja, ninguém vai ter custos, para a gente fazer essa migração pensando em migrar a arquitetura. Agora, o que a gente pode utilizar? Gold. Gold, bronze, silver e gold. Isso aqui a gente ainda vai manter. A gente vai manter essa maturação. Só que na onde vai acontecer essa maturação? No Unity Catalog. Explicando rapidamente como é que o Databricks funciona, gente. O Databricks ele é uma plataforma de dados, então você tem aí uma outra ferramenta bem similar que é o Fabric, você tem o Azure Synapse, que são bem parecidas com ele também. O que quer dizer plataforma de dados? Ele vai ter várias personas, várias áreas de atuação dentro desse software. Então você tem a parte de ciência de dados, você tem a parte de análise de dados, você tem a parte de engenharia de dados. Então você vai ter diversos recursos bem bacanas aqui dentro. O interessante, ele vai te criar um ambiente paralelizado. Como assim? O que roda nele? Spark. A gente vai estar atuando em um ambiente clusterizado, um ambiente paralelizado aqui com PySpark. O que isso quer dizer? Que a gente vai ter ali, por debaixo dos panos do Databricks, um cluster com vários works e cada pedacinho do meu job, cada pedacinho da minha tarefa, do meu código, cada work, cada máquina vai receber uma parte desse código para fazer o processamento. Eu vou ter um processamento paralelo. Então isso vai dar para a gente o quê? Performance, porque cada máquina executa uma parte do nosso processo. Beleza? Então isso vai dar para a gente performance. A gente vai poder trabalhar com uma grande volumetria de dados. Não só isso, o que o Databricks ele traz para a gente? Ele traz uma infinidade de coisas, mas agora falando do Unity Catalog, ele traz um catálogo de dados para a gente. Isso que é o interessante. Esse catálogo de dados nada mais é do que quebrar o seu dado, por exemplo, em catálogo da database e tabela. Então a gente vai ter uma separação como se fossem diretórios. Isso é muito interessante, porque a gente já começa até a pensar em um conceito de data mesh, né? E essa evolução que a gente vai ter dentro ali, da que a gente estava fazendo antes, que a gente vai manter aqui agora, é- a evolução da bronze, silver e gold, a gente vai fazer dentro do Unity Catalog. Então, como é que vai ser isso? Deixa eu pegar aqui, vamos ver se eu tenho a imagem aqui de uma silver disponível. Eu não tenho a imagem de uma silver disponível. Ok, não tem problema. Eu não tenho a imagem de uma silver disponível aqui, mas vamos pegar vamos fazer bonito, né? Vamos pegar da internet aqui. Ok. Não queria pegar medalha, galera, mas ai, vai ser isso daqui. Eu queria pegar. Beleza, vai. Menos que tudo, melhor que nada, né? Importante é a gente deixar isso claro pra vocês. Vamos lá. Ai, não, peraí. Pô, que bad, hein, cara. Colar aqui, cópia de imagens. Tridimensional. É, ok. Bem, essa
maturação, ela vai acontecer dentro do catálogo do Databricks, dentro do próprio Databricks. O que a gente estava fazendo antes? A gente estava fazendo isso dentro do nosso Data Lake. Então, no nosso Data Lake, a gente tinha construído um container para cada camada. Agora, a gente está abstraindo esse tipo de construção. A gente está fazendo uma construção usando o próprio recurso da ferramenta, ou seja, tudo dentro da mesma ferramenta. Olha que interessante. E aí você me pergunta, tá, mas quem vai orquestrar, né? O próprio Databricks. O Databricks ele é um orquestrador também. A gente pode construir uma pipeline dentro dele e colocar um schedule, um time, um gatilho. E ele orquestra para a gente esse nosso pipeline, bem similar ao Airflow. A diferença, esse Free Edition é na nuvem. Então independe do meu computador estar ligado ou não. A partir do momento que eu schedulo esse job, o Databricks ele vai rodar certinho esse job para mim. Outro ponto de interessante, a gente não vai fazer a maturação nos containers do Data Lake, que a gente tinha provisionado lá no Azure. A gente vai fazer dentro do próprio catálogo do Databricks, tudo dentro da ferramenta. Você não vai precisar sair do Airflow, ir no seu Data Lake para confirmar, voltar para o Airflow. É tudo dentro da mesma ferramenta. Você vai ter uma visão ali de workflow do seu pipeline, vai ter a visão de catálogo, tudo dentro da mesma ferramenta. Outro ganho bem interessante, o monitoramento. O Airflow ele traz um monitoramento bem interessante, porém o Databricks ele traz isso mais refinado. É uma interface mais amigável, mais user-friendly, tá? Eu vou explicar aqui, a gente já vai lá no Databricks ter essa visão e vai ficar mais claro para vocês. Então, galera, a gente vai continuar fazendo essa maturação aqui. A gente não precisa mais usar um Docker. Por quê? Porque agora está na nuvem. Vocês vão entrar no próprio site ali no site, né? Na própria workspace do Databricks, né? No caso, isso já vai estar lá pra gente. Então, olha que interessante, né? No caso de vocês, vocês vão entrar aqui no Databricks Free Edition. Mas, por exemplo, vamos supor que eu coloque que eu provisione um Databricks injetado na minha Virtual Network, que a gente tem vídeo também no canal sobre isso. Quando que eu coloco ele injetado na minha Virtual Network, vocês teriam que, de alguma forma, acessar essa minha VNet, essa minha rede privada, sei lá, via VPN, via um gateway de rede virtual, via um Express Route, por exemplo, para que vocês conseguissem acessar esse Databricks aqui. Ah, mas Rodrigo, como é que eu acesso? Eu ia passar uma URL para vocês, a URL da Workspace. Workspace. A hora que vocês acessassem aqui, vocês teriam que estar conectados na VPN ou ExpressRoute para conseguir chegar na minha rede privada e bater aqui. No caso do Free Edition, a gente não vai fazer, a gente não precisa disso, tá? A gente não precisa fazer toda essa camada aqui, beleza? O dado do Postgres, sim, a gente vai continuar pegando o dado do nosso Data Warehouse ainda, né? Ah, mas por que um Data Warehouse? Gente, a boa prática é você sempre bater em um banco de dados OLAP, ou num Data Warehouse, num Lakehouse, porque evitem bater em banco de dados transacional. Então, suponha que você tem um software ali na ponta, um software de PDV, que ele está gerando transações todo dia e está salvando em um banco de dados. Aquele banco que está recebendo essas transações do seu software, da ponta, a gente chama de transacional, porque vai ter várias transações dentro dele. Quando você conecta um Power BI, um Databricks ou alguma ferramenta que seja, isso pode sobrecarregar e travar o seu transacional. Por isso que a gente tem que sempre buscar bater um Data Warehouse, que nada mais é do que eu olhar para esse meu banco transacional, pegar os dados, refinar eles, fazer um tratamento e salvar ele em outro banco, um banco voltado para dados, um banco voltado para consultas de dados, ok? Então a gente quer fazer o que? A gente quer bater nesse Data Warehouse, a gente quer bater nesse Data Warehouse, a gente não quer bater no nosso banco transacional. Então a gente vai bater no nosso Data Warehouse. Então suponha que eu já tenho uma transação aqui, suponha que eu tenho um software aqui, suponha que eu tenho um transacional aqui. Então a gente tem nosso software, ok?
Nosso software está jogando os dados para um banco transacional. E esse banco transacional tem um processo que está pegando os dados, limpando, maturando e também salvando em um banco, em um banco que é um data warehouse, tá? Que é um banco de fato voltado para a gente fazer consultas para dados. O que a gente quer fazer? A gente quer bater nesse cara aqui. Vamos colocar a setinha para trás. Cadê a seta para trás? Aqui, vamos lá. A gente quer fazer isso aqui, galera. Basicamente. Aqui. Oh, não foi. A gente quer fazer isso aqui. A gente quer criar essa conexão aqui. A gente quer fazer isso aqui. Então a gente quer pegar os nossos dados da API, que vai estar aqui em um servidor qualquer, né? Suponha que ela está olhando para um. Vamos supor que ela está pegando dado de um servidor aqui do governo, um servidor do Gov aqui. No caso, a nossa API, ela pegava dado. Eu não lembro do que ela pegava o dado aqui, tá, gente? Realmente assim, eu não lembro. Mas, de qualquer forma, ela está pegando um dado de um servidor ou de algum lugar que tenha esses dados de alguma origem, ela está trazendo esses dados para a gente aqui. Como que a gente pega? Batendo via a GET REST. A gente vai fazer uma requisição do tipo GET para pegar esses dados. A API vai receber, vai processar e vai na origem buscar para a gente. E aqui no nosso Data Warehouse, a mesma coisa. Ele já está recebendo esses dados, né? Então, a gente quer vir nele aqui, nesse nosso Data Warehouse, e consumir os dados que estão aqui. Beleza? Via o que? Via um processo de ingestão. Então, dentro do Databricks, a gente tem ali uma parte de ingestão. A gente tem alguns conectores nativos do próprio Databricks que a gente pode passar usuário, senha, a forma de conexão e ele já vai se conectar automaticamente para a gente. E vai trazer esses dados conforme a gente for fazendo nossas queries. Tem um recurso novo chamado Lakehouse Flow, que a gente pode fazer pipelines declarativos que entra algumas coisas que, por exemplo, DLT, Delta Life Tables. Então, imagina que você quer fazer um pipeline com regras de qualidade de dados, com regras que podem parar o seu processo, com, por exemplo, capturar dados e mandar para uma outra tabela que você vai chamar de quarentena para você analisar o porquê que esses dados foram para lá, né? Então você cria uma regra de, por exemplo, o nome ele ter sempre 14 caracteres. A partir do momento que vem um dado que passa de 14 caracteres, você manda automaticamente isso para uma tabela que você vai chamar de quarentena. E você vai ter todos os dados que passam dessa regra em quarentena. Eles não vão para a sua tabela final. Eles ficam nessa tabela intermediária até você validar e mandar para a sua tabela final. Então, já imaginou isso? Já imaginou um pipeline em que você consegue ver em tempo real as conexões, tudo bem conectado? Então, essa tabela se conecta a partir dessa, e você vê de fato o fluxo de dados acontecendo basicamente real time, todas as regras de qualidade que você vai definir. Então, isso é o Delta Life Tables, tá? Você tem outros recursos ali bem interessantes ali no Databricks, por exemplo, CDC, Tend Data Feed. Basicamente, você vai pegar o dado quando que ele for alterado. Olha que incrível. Pensa assim, vamos fazer um pipeline, vamos supor que aqui, que nesse nosso cenário aqui, a gente vai fazer um pipeline de stream. Não é mais batch, ele não vai rodar 8 horas todo dia, agora vai ser stream. Ele vai estar toda hora esperando o dado. Então ele vai estar lá, toda hora esperando. O Change Data Feed, ele vai olhar, por exemplo, para o nosso Data Warehouse, ele vai identificar que houve um insert, um delete ou um update, ele vai pegar automaticamente essa informação e vai passar para nossa tabela ali da bronze só o dado que foi alterado. Ele automaticamente faz um delta. Ele não precisa fazer um full scan e comparar com o que ele tem na bronze para saber aquilo que ele já que aquilo que foi alterado. Com esse change data feed, essa forma da gente pegar o dado da origem, a gente consegue pegar só aquilo que de fato foi alterado.
Isso é muito bacana, cara. Isso é muito bacana. A gente também tem um outro, só que já é voltado para a tabela delta, que é o CDF. Você tem o CDC, que é o Change Data. Perdão, eu confundi os dois. Você tem o CDC, que é esse que eu acabei de falar, e você tem o CDF, que é o Change Data Feed. Que daí sim, de fato, o Change Data Feed ele só acontece com tabelas deltas. O CDC que é de fato para outras tabelas, né? Banco de dados, etc. Mas o Change Data Feed é basicamente para as tabelas do Data Lake, que ele vai fornecer esse feed para a gente. Ele automaticamente fornece aquelas informações que foram alteradas, que foram inseridas recentemente. Porque lembra que as tabelas delta, para quem não conhece, as tabelas deltas, que é o que o Databricks ele acaba salvando ali se você colocar o ponto format delta, ele cada dado que você sobe na tabela, você gera uma versão para aquela tabela. Então você pode tipo fazer um data time travel, que é voltar no tempo de uma versão específica daquela tabela. Então se eu insiro um dado hoje, eu gerei uma versão nova. Inserir dado amanhã, vou gerar uma versão nova, versão 15, versão 16, 18. Eu consigo voltar no tempo e pegar os dados que estavam na versão 15, o dado que estava na 14, o dado que estava na 13. E você também tem esse outro recurso que é o CDF, que é o Change Data Feed, que é você justamente identificar que houve uma inserção ali na tabela delta e pegar só esse feed, só o dado que foi inserido, alterado ou excluído, sem você precisar fazer um full scan. O CDC é a mesma coisa, só que não é voltado para a tabela delta, são voltados para outros tipos de tabela. É uma tabela salva em CSV, é um banco de dados. Não é uma tabela delta, mas o conceito dos dois é o mesmo. Então você tem esses recursos aqui dentro do Databricks. Então é muita coisa que a gente pode utilizar. A gente pode fazer um pipeline de streaming, como que eu estava falando, para ele ler automaticamente o nosso banco praticamente real time, né? Sem eu precisar fazer um job agendado. Então caiu o dado lá, ele já reconhece e já traz para bronze. Caiu, já reconhece e traz em real time. E a mesma coisa para bronze. E daí a gente poderia usar aqui, por exemplo, um autoloader, né, que é você usa uma forma de escrita, né, uma forma de você ler o dado do storage account e identificar que, pô, se cair um dado lá, eu já vou disparar meu pipeline automaticamente, eu não vou esperar chegar 8 horas do dia seguinte. Então são vários recursos aqui, por exemplo, que a gente pode estar utilizando. Essa é uma das razões para a gente ter mudado aqui também, para a gente ter escolhido essa ferramenta como a ferramenta alvo para a gente fazer essa migração de arquitetura. Bem, gente, então a gente vai continuar pegando então dado da nossa API, a gente vai continuar pegando o dado do nosso Data Warehouse, o Databricks vai fazer essa captura para a gente via pipeline de ingestão e vai jogar na Bronze e vai fazendo essa maturação. Lembrando, por debaixo dos panos aqui, o Unit Catalog, ele nada mais é do que um Storage Account, ele fica salvando os dados num Storage Account na nuvem que você provisionou o Databricks. Então, por debaixo dos panos, ele está salvando esse dado ali New Storage Account, praticamente fazendo a mesma coisa que a gente estava fazendo aqui. Só que o que acontece? O Unity Catalog ele é uma governança em cima disso. Então isso aqui ó, a gente não está vendo. A gente sabe que por debaixo dos panos você tem um Storage Account lá onde que ele está salvando esses dados. Em um ponto para quê? Só que por cima você não vê isso. Por cima você vê o Unity fazendo todo o gerenciamento para a gente. Gerenciamento do que? Gerenciamento de permissão. Então, eu posso, como que a gente separou em catálogo, esquemas e a tabela, eu posso colocar permissões aqui. Você vai ter permissão de leitura, você vai ter permissão de gerenciamento, permissão de select, permissão de navegação. Então, o Unity Catalog, esse catálogo do Databricks, ele vai controlar para a gente a governança, ele vai fazer a nossa governança, ele vai fazer ali controle de permissão, controle de qualidade dos dados. A gente tem uma ferramenta que a gente pode fazer uma linhagem ali dos dados para entender como que uma coluna ela for formada, quais notebooks que usam uma determinada tabela. Então, o Unity ele traz toda essa governança para a gente em cima dos nossos dados. Então, foi um outro motivo da gente ter escolhido o Databricks como alvo aqui, tá? Principalmente por conta do Unity Catalog. Eu vou colocar aqui, catalog. Para quem não conhece, ó, o Unity Catalog, muito interessante, galera. Quem que não conhece,
dá uma olhada, uma super feature importante, tá? Eu vou pegar ele aqui, coloquei. Então, tudo isso aqui vai estar em cima de um Unity Catalog. Isso aqui vai estar em cima de um Unity Catalog. E é ele que vai estar gerenciando isso aqui pra gente. E aí, beleza, no final de tudo, o que, que a gente vai querer? De novo, o Power BI. Só que olha que interessante. O Databricks, ele também fornece pra gente dashboards. Ele não tem todos os recursos que o Power BI Desktop tem, mas ele também fornece dashboards para a gente fazer. Tá, então ele tem essa feature dentro dele, tem os dashboards aqui também disponíveis. Mas no final a gente quer isso aqui, a gente quer chegar aqui no nosso dashboard. Basicamente a gente vai fazer então, galera, se a gente comparar as duas arquiteturas aqui, a gente está fazendo a mesma coisa do que a gente estava fazendo antes, tá? A gente não mudou nada. O que, que a gente mudou de fato? A gente mudou aqui. Oh, Deus. A gente mudou aqui, ó, o ferramental, tá? Então, se vocês perceberem, a gente está fazendo praticamente a mesma coisa. O que, que a gente mudou? Ferramentas. Eu não vou ter um Docker, um Airflow. Não, agora eu tenho só uma ferramenta só, o Unity Catalog. Eu não vou ter que me preocupar mais com uma governança em cima do meu Data Lake, porque agora eu tenho o Unity Catalog, que faz essa governança para a gente. Eu não vou precisar em orquestração no on-premises, em queda de energia, queda de internet, desligamento, manutenção não planejada. Eu não vou mais me preocupar com isso, porque agora eu tenho o Databricks na versão Free Edition, que está na nuvem, não está local. Então, olha quanta abstração que a gente faz. A gente sai de duas ferramentas, sai de um ambiente engessado, com uma alta taxa de responsabilidade sobre rede, sistemas operacionais e segurança, para uma ferramenta só, que basicamente já entrega tudo isso para a gente. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer. Esse que é o plano. Tá? Aqui só ilustrei pra gente, né, o que seria o da onde que vai vir os dados do nosso data warehouse, tá? Só para vocês entenderem. Aqui também foi só uma demonstração da onde a API pega esses dados de fato, mas a arquitetura final fica bem mais simplificada que essa aqui, tá? E sim, o Databricks ele tem conexão com o GitHub, tá? Então ele vai ter também, a gente vai fazer uma esteira de CI/CD, então sempre que eu jogar alguma coisa para mim, eu vou ter ali o CI, né, o build, depois eu vou ter o meu deploy, tá, o meu CD que é meu deploy aqui. Então, a gente vai fazer isso também, uma esteira de CI/CD. Eu não sei se o Free Edition permite, tá, galera? Mas eu acho que o Free Edition ele não tem essa limitação de CI/CD. Ó, vamos entrar aqui agora, né? Vamos dar uma entrada, vamos trazer aqui para vocês aqui essa visão aqui para ficar mais claro, né, do que de fato as coisas estão acontecendo. Ó, para quem não conhece, esse é o Databricks. A gente tem nossa workspace aqui, tá? Então dá para ver que ele está aprisionado em West. Ele é só uma workspace, tá? Por que ele é só uma workspace? Porque a gente está usando uma versão Free Edition, mas se a gente tivesse... Tem vídeo no canal sobre isso, para quem quiser ver, que a gente provisionou um Databricks de forma privada, e você percebe que a gente vai criar, conforme a gente vai provisionando o Databricks, ele vai gerando workspace. Cada Databricks provisionado é uma workspace. E ele está conectado em um Met Storage, que é como se fosse um banco de dados centralizado ali, que ele é dividido por região. A gente tem aqui, ó, o catálogo, o Unity Catalog. Olha aqui, galera, é isso que eu estava falando para vocês, ó. Catálogos, esquemas, tabelas ou databases, né? O pessoal chama também de databases. Então, olha que legal, olha essa separação aqui. A gente vai fazer tudo isso por aqui. Como que eu disse para vocês, recurso de governança.
linhagem, vamos entender da onde que esse dado vem, para onde que esse dado vai. Vamos entender as permissões aqui, então eu posso dar permissão a nível de grupo, a nível de usuário aqui, tá? Vou dar o grant aqui para ele poder visualizar, para ele poder excluir. Vamos ver as colunas aqui, onde a gente consegue ver nos detalhes aqui, a gente consegue ver uma amostra de dados. Vamos pegar o cluster aqui, ó, como que eu disse, um service less. Ó, tá falando que eu tenho que ver os créditos, tal. Provavelmente acho que eu já utilizei, né, os créditos que eu tinha, então 0 de 40, né? Eu já utilizei a minha, a minha versão gratuita já, agora eu tenho que colocar o cartão de crédito aqui, mas é, já não tenho mais a gratuita, já utilizei os meus limites. Mas, enfim, vocês conseguiriam visualizar aqui uma amostra desse dado. A gente consegue ver as colunas, o comentário, uma tag. Eu posso pôr uma tag de dado sensível, por exemplo. Posso pôr uma tag aqui de dado sensível. É, a gente tem muita coisa bacana aqui que a gente pode fazer. Insights, ele vai trazer basicamente, gente, quantas pessoas que estão entrando, pico de acesso, quais foram as carries utilizadas dentro dessa tabela. Parte de qualidade, que também a gente já pode fazer um monitoramento da qualidade dos dados. A gente pode construir um dashboard em cima dessa tabela, ó. Então a gente tem, é muito bacana. O Power BI ele tem um conector nativo que conecta dentro do Databricks, tá? Então ele tem esse conector nativo. É... Que mais? Jobs e pipelines. Seria aqui que a gente vai criar o nosso workflow, né? O nosso job. Existem três tipos aqui. ETL Pipeline é um ETL de Delta Life Table, que é aquilo que eu tinha falado para vocês. A gente vai construir, quando a gente quer construir um Delta Life Table, a gente vem aqui. Job, ele já está referindo a notebook ou a um arquivo Python, ou seja, eu crio um notebook ou um arquivo Python que faz alguma coisa e eu vou orquestrar esse notebook e esse arquivo Python a partir dessa opção aqui. Eu posso orquestrar ele bem similar àquilo que a gente fez no Airflow. Ingestion Pipeline, esse aqui é a nova funcionalidade do Lakeflow, que basicamente a gente vai selecionar um conector, vai passar as credenciais, ele vai conectar para a gente pode selecionar a tabela, a coluna, pode já fazer alguns tratamentos ali no low code e ele por debaixo dos panos já vai criando tudo isso como pipeline declarativo, ou seja, como o Delta Life Tables para gente, tá? Só que de forma declarativa. Como assim? Por exemplo, ele vai construir uma função no Python e vai usar um decorador. É muito interessante, galera. A gente pode fazer um vídeo somente disso, mas é muito interessante isso aqui. A gente pode se conectar com o ServiceNow, por exemplo, para fazer uma camada de observabilidade e monitoramento quando que o nosso pipeline ele dá a band. Mas seria essas três diferenças aqui. Por exemplo, eu tenho um warehouse, né? Vamos pegar os dados do nosso warehouse. Que conectores que a gente tem aqui disponível? Postgres, por exemplo. Eu vou conectar no meu warehouse. Vou escolher meu cluster, tal, vou escolher minha workspace, meu catálogo, na onde que vai cair. Se eu dar start, eu não vou conseguir, porque eu já acabei com a minha licença gratuita, mas a gente vai seguindo basicamente um passo a passo para se conectar na minha fonte, para conseguir criar essa, essa ponte do meu Data Warehouse com o meu Databricks, tá? E ele vai automaticamente montando, a gente vai clicando e ele vai automaticamente montando esse pipeline interativo para a gente. É bem bacana. Que mais que a gente tem aqui? A gente pode construir um alerta. Então vamos supor que eu fiz a ingestão de uma tabela e eu tenho uma coluna de valores. E se os meus valores, a média, vier abaixo de 100, por exemplo, eu já vou disparar um alerta baseado no dado daquela minha coluna. Isso aqui também é bem interessante. Os dashboards que eu tinha falado para vocês. Então a gente tem aqui também a possibilidade de criar dashboards. Obviamente não tem tantas funcionalidades igual o Power BI tem, mas a gente tem essa possibilidade aqui de também fazer aqui dentro os nossos dashes. Uh, Workspace, que seria basicamente na onde que
A gente vai criar os nossos códigos, né? A integração aqui com o GitHub, que a gente pode clonar uma pasta lá no GitHub. Os usuários que estão na sua workspace, aí você controla esses usuários. Quem tem o acesso administrador consegue controlar o nível de acesso por usuário também. Tem que ser administrador da workspace. E aí vai ser basicamente aqui, galera, na onde a gente vai fazer os nossos pipelines, tá? Vai ser basicamente aqui na onde a gente vai fazer nossas construções, tá? A ideia é a gente falar mais sobre Databricks, mais sobre Delta Life Tables, como que a gente constrói um pipeline de Delta Life Tables, como que a gente constrói a nossa pipeline de ingestão, como a gente vai fazer essa maturação aqui, porque basicamente, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer um primeiro processo que captura esses dados e joga na Bronze, que vai ser um processo de ingestão que vai ser via Delta Life Tables. Depois a gente vai ter que fazer um outro processo que faz a maturação desse dado, beleza? E a gente vai controlar tudo pelos nossos catálogos aqui. A gente vai criar um catálogo para a gente, né? A gente vai criar um esquema. Aliás, o catálogo está aqui, mas a gente pode criar um outro catálogo. A gente vai criar um catálogo, um esquema e vai colocar lá tabela bronze, tabela silver, tabela gold. E a gente vai ir maturando. A gente vai criar um pipeline aqui, ó, um pipeline de ingestão, pegando os dados ali da onde que a gente quer. Nosso data warehouse. A gente vai criar a nossa pipeline de DLT aqui. Deixa eu ver se ele me dá um exemplo, ó. Olha que interessante, gente, ó. Olha aqui essa visão. Conforme eu vou construindo aqui meu pipeline, ele já vai mostrando aqui pra mim. Bem legal, né? Por exemplo, simple exploração, né? Então, ó, conforme eu for rodando aqui, ele automaticamente vai mostrando aqui pra mim. Ó, esse aqui que é o meu decorador, por exemplo, tá? DP, ele tá pegando ali da lib pipelines, né? dp.table. Então ele está construindo uma tabela a partir disso aqui, que é um return. O que que ele está retornando? Spark.readTables. Então ele está lendo esse dado de exemplo aqui dos táxis de Nova York, tá criando uma coluna e aí ele está retornando essa tabela para a gente, baseado em um utils, né? Nesse utilitário aqui de distância km. Novamente aqui, ó, ele está criando uma tabela para a gente, baseado agora em um tipo de agrupamento. E aí, basicamente, quando que a gente roda, ele vai mostrando, vai montando esse pipeline para a gente aqui. Cara, isso aqui é bem interessante. A gente vai fazer esse pipeline aqui de Delta Life Tables, tá? A gente vai construir todo esse pipeline aqui. Vamos ver se eu consigo rodar. Eu não sei se eu vou conseguir rodar, mas vamos tentar. Ah, tá aqui. Ah, é. Vamos ver. Não, ele não vai deixar. Que droga. Deixa eu ver se eu tenho uma outra conta para entrar para mostrar para vocês aqui. Mas vai ser basicamente aqui onde a gente vai construir todos os nossos pipelines, tá? Deixa eu entrar. Deixa eu ver se eu tenho uma outra conta para entrar. Vou tentar com a de estudante aqui, aí. Não. Ah, tá. Introdução. Deixa eu ver se eu tenho outra aqui que dá pra gente usar. Uma bela história.
Faltou colocar aqui, né, rapaziada. Beleza. Embora. Ah, que droga. É, não tem esse código. Deixa eu ver. É. Ah, que droga, guys. Tentar com outra conta. Eu queria muito mostrar pra vocês a parada rolando ali. Pegar aquele dado de exemplo mesmo que ele dá pra gente. Eu acho do caramba. Vou ver. Deixa eu ver. Tentar com a do Senai, vamos ver se a do Senai eles liberam. Vamos ver. Ah, acho que deu, hein? Boa. Acho que isso aqui vai dar. Porque só pra vocês terem uma noção do que eu tô falando, porque é muito legal, cara, isso daí. A gente vai conseguir fazer bastante coisa legal. É, galera, eu acho que não vai dar não. Ai, ai. É, que bad, cara. Guys. Ah, chegou. Muito bom, hein? Nossa, bom demais. WQ. Que o C. Ô, louco. Trollou, hein? Quadro andando. É, guys, não tá funcionando, mas realmente eu queria mostrar pra vocês aqui. Cara, não tá funcionando. Mas enfim, o que eu queria mostrar ali pra vocês é que a gente vai usar agora, essa vai ser nossa nova arquitetura, tá? Nos próximos vídeos a gente fala melhor sobre Databricks, as funcionalidades dele, e a gente já começa a fazer nossa pipeline de DLT para conseguir fazer essa nossa ingestão. Fechou, galera? Esse daí, espero que vocês tenham gostado. Os próximos vídeos a gente vai partir pro Endzone e executar esse nosso projeto aqui. Fechou? Valeu, galerinha.